o nosso assunto de hoje, o sermão profético. Esse sermão é um sermão até menos conhecido de Jesus. Nós temos muito mais em mente o Sermão da Montanha, que é muito mais estudado, muito mais discutido. Tanto mais discutido que durante a feitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, 14 dos seus capítulos são tirados do Sermão do Monte. Mas esse outro sermão, o sermão profético, também é um sermão profundamente significativo na história do cristianismo. Nós temos dentro dessa visão, portanto, uma apreciação da mensagem de Jesus, dois grandes sermões: o Sermão do Monte e o Sermão Profético. O Sermão do Monte é um sermão assim que inicia a vida pública de Jesus. É um sermão virado especificamente para o oferecimento da mensagem dele. Então ele abre a sua vida pública com o Sermão do Monte e ele encerra a sua vida pública com o Sermão Profético. O sermão profético, ele teria sido proferido naquela semana da chamada Semana Santa, aquela semana que Jesus chega em Jerusalém no domingo de Ramos, passa aqueles dias ali e na quinta-feira à noite ele seria preso. Então, segundo o que se crê, esse sermão teria sido proferido na quarta-feira. Ele profere esse sermão na quarta noite ele se recolhe em Betânia. Na quinta-feira ele retorna para Jerusalém e ele é preso na quinta-feira à noite. Então, é a última oportunidade que nós temos de ouvir Jesus falando publicamente. É um sermão proferido no Jardim das Oliveiras. Esse sermão é feito um pouco fora daquele centro de Jerusalém. Ele estava ali no centro de Jerusalém, próximo do templo, fala algumas palavras sobre o templo, o futuro do templo, fala que ele seria destruído, mas isso não é bem entendido pelos discípulos. E eles então se recolhem no Sermão do Monte. Quando eles chegam no sermão, eles se recolhem no Monte das Oliveiras. Eles saem dali do templo e vão para o Monte das Oliveiras. Quando eles estão no Monte das Oliveiras, ali conversando, os discípulos indagam sobre aquilo que ele disse lá no templo. O que foi que aconteceu? O que foi que o Senhor disse ali? E aí ele vai falar sobre uma nova parte da sua doutrina. O que surpreende no sermão profético é que ele tem uma estrutura muito diferente de tudo que Jesus falou até então. Se nós vamos pegar as falas do Cristo dentro dos evangelhos, elas são muito voltadas para um aspecto em particular. Qual aspecto? Elas são voltadas para a fala do amor ao próximo, da renúncia dos bens terrenos, da vivência da superação da nossa pequenez, da consolação com relação à proteção que o Criador nos dispensa. Então, é muito voltado para o amor. E o sermão profético não tem esse perfil, não. Como uma profecia, ele fala do que virá no amanhã. E ele sinaliza, portanto, muitas dores que deverão vir no futuro. O sermão profético vai falar, como o próprio nome dele diz, sobre as coisas que vão acontecer na humanidade. E, dentro desse texto, ele fala muito de uma expressão que em grego está colocado como sinteleia cosmos. E essa frase, sinteleia cosmos, ela foi traduzida para o português como fim dos tempos ou final dos tempos. Só que sinteleia não é final, término, é final como resultado. Então, sinteleia é resultado, consequência, destinação. E sinteleia cosmos não tem a ver com tempo, tem a ver com o mundo. Então, sinteleia cosmos seria o resultado do mundo, o resultado das coisas do mundo. Em Esperanto, quando a gente pega a tradução da Bíblia em Esperanto, neste estágio onde se fala final dos tempos, a palavra que está lá colocada,
As palavras são maturidio della mondaggio. Maturidio della mondaggio significa maturação da idade do mundo. Não tem nada a ver com o final dos tempos. Isso está, inclusive, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, no versículo 3º. É nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, e só Mateus, que existe o sermão profético. É até uma curiosidade, porque o Sermão do Monte também só está em Mateus, e o sermão profético também só está em Mateus. E ele vai, quando abre o seu sermão, falar especificamente dos chamados sinais dos tempos. O que são sinais dos tempos? São as indicações que nós poderíamos ter para a informação do cumprimento das profecias que se seguiriam. As profecias que se seguem são profecias falando de uma tribulação, de uma transformação da terra, de um julgamento que vai acontecer e de uma nova terra que vai surgir. Então, esses são os sinais, isso aí é o que vai acontecer no futuro. A grande pergunta é, quando isso vai acontecer? Me dê um indicativo de quando isso vai se dar. É isso que se chama sinais dos tempos. São os sinais daquilo que iria acontecer no futuro. E aí a gente vai encontrar, dentro do Evangelho de Mateus, analisando essa questão do sermão profético, 7 sinais que Jesus apresenta como sendo os sinais efetivos da compreensão das transformações que o mundo iria passar e queria nos oferecer a possibilidade de que nós pudéssemos efetivamente entender que estaríamos atravessando essa zona de perturbação. Quais seriam os indicativos na Terra de que efetivamente o nosso mundo estaria entrando numa nova fase? Jesus vai dar 7 sinais para nós. 7. Vamos ver os sinais para verificar se isso está muito longe de acontecer. Se a gente já tem algum sinal desses, para a gente poder dizer, estamos atravessando o período assinalado pelo sermão profético, quando Jesus disse o que iria se dar no futuro. Lá vai o primeiro. Primeiro sinal. Diz Jesus que vai acontecer como primeiro sinal a chegada na terra dos falsos cristos. O que são falsos cristos? São pessoas que se apresentam na humanidade como os portadores da solução do mundo, mas em verdade eles não são. Eles mentem. Os falsos cristos são aqueles que encarnam na Terra para acenar com ideologias perniciosas, que arrastam as criaturas mais frágeis a seguirem as suas propostas, destruindo, de certa maneira, a possibilidade que determinadas criaturas consigam caminhar com tranquilidade na Terra em função das sugestões que as suas ideologias trazem. Mas como seria isso de verdade? Isso funciona da seguinte maneira. Segundo aquilo que o Espiritismo nos diz, existe uma série de entidades na Terra que são profundamente perturbadas, espíritos problemáticos ao extremo, e que não podem reencarnar de maneira muito franca no planeta, porque eles perturbam a ordem social da Terra. Eles trazem ideologias profundamente perniciosas que produzem na sociedade convulsões, transformações muito profundas. Esses espíritos, portanto, eles só vêm de tempos em tempos para um exercício de transformação. Eles ficam séculos no mundo espiritual e, depois de muita reflexão, permite-se o reencarne de um deles, para que eles voltem à Terra, para que eles reencarnem novamente, na expectativa de que se transformem. Eles realizam um progresso bem pequeno e voltam para o mundo espiritual. Manda-se um outro, o outro vem, é perturbado também, mas a lida dele na Terra tem por objetivo lapidar esse espírito difícil para que ele consiga se transformar.
Só que quando chega num determinado período da transição planetária, assim chamada, as portas do mundo espiritual são abertas. E essas entidades problemáticas, complicadas, cheias de uma série de imperfeições, renascem em grande quantidade, porque elas precisam vir antes que a porta se feche. Então, se abrem as comportas do mundo espiritual para que eles tenham uma chance de se transformarem. E nós tenhamos a chance de provar que ficamos de pé mesmo diante da loucura que essas entidades promovem na nossa sociedade. Como podemos identificar a presença desses companheiros? Por 4 características que eles defendem. Eles trazem dentro de si o perfil da perturbação, apresentada por Albano do Couto no livro Ceareiros de Volta, quando ele diz dos 3 fantasmas da mente que assodam a mente humana na tentativa de nos empurrar para o abismo. Perturbação número 1, o sexo. Eles trazem ideologias perniciosas, acenando para nós com toda espécie de promiscuidade, quebrando todas as regras da tentativa do homem de manter uma coerência da sua afetividade. Se você vê na Terra ideologias que acenam com determinadas condutas que desconstroem a tentativa de equilíbrio do homem no campo da sexualidade, é possível que nós estejamos vendo a encarnação dessas entidades na Terra. E se essa quantidade de espíritos que acenam com uma série de condutas equivocadas no campo do afeto estiverem acontecendo, é porque se reforça com muito mais certeza de que esses espíritos estejam por aqui. Mas vejamos o segundo sinal, o segundo tipo de falsos cristos, porque eles se apresentam como sendo a verdade. Eu sou a verdade, a promiscuidade é a verdade. Venham para a promiscuidade. E as pessoas enveredam por esse caminho. São falsos cristos. O segundo tipo de falso cristo que nós temos, os senhores da materialidade, do materialismo, o dinheiro, as questões materiais, a negação do espiritual, a supervalorização dos valores da matéria, a negação com relação aos aspectos do espírito, a tentativa de desconstrução da importância de Deus na nossa sociedade. Quando nós enxergamos se existe da nossa sociedade alguém ou determinadas criaturas que apresentam como se a matéria fosse muito mais importante do que o espírito e querem desconstruir do homem a visão da imortalidade, da vida espiritual, da compreensão da gestão de Deus sobre as nossas vidas, nós podemos estar também recebendo da nossa humanidade o segundo grupo de falsos cristos, aqueles que elegem o Deus dinheiro para ser a referência maior das suas vidas, são capazes de matar, destruir, acabar com tudo que tem à nossa volta, com o próprio planeta, se for necessário, desde que atendam aos seus interesses materiais. E como consequência dessas ideologias perniciosas, eles empurram as criaturas para uma existência sem Deus, ampliando os conjuntos de pessoas que experimentam a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, os processos referentes ao estresse, as angústias que o homem desenvolve e a ampliação dos índices de suicídio decorrente das ideologias materialistas que, negando a imortalidade, retiram o propósito da existência e enlouquecem a sociedade, marchando, de certa maneira, inconscientes na direção do abismo. Terceiro grupo de espíritos que se apresentam, segundo a mensagem de Arnaldo Couto, que apresenta para nós o cenário dos fantasmas da mente. Ele vai mostrar para nós um terceiro grupo de espíritos que assodam a humanidade. Eles não estão interessados na sexualidade desregrada. Eles não estão interessados no dinheiro do mundo. Eles estão interessados em poder, em mandar, em oprimir, em garantir a desigualdade.
em oferecer a escravidão às pessoas, em não aceitar plenamente a harmonia entre todos. Então, a sede de poder, a sede de ter, de mandar, de exercer mando sobre os outros, são, na verdade, o terceiro elemento desses falsos cristos. E o quarto deles, além de sexo, poder, materialismo, o quarto é a intolerância. Esse quarto, ele resulta dos outros três. Então, nós teremos as intolerâncias no campo racial, as intolerâncias no campo social, as intolerâncias religiosas e as intolerâncias políticas, como resultantes desse grande fenômeno da encarnação das entidades enlouquecidas que encontram na Terra uma chance de poderem mudar, mas nem sempre aproveitam, e a chance de oferecer aos homens a possibilidade de dizerem que sim ou que não às propostas que eles trazem. Isso promove dentro do planeta uma convulsão de ideias, uma multiplicidade de dificuldades do campo de vista social em virtude dos confrontos de ideias que acontecem. E aí, nós vamos perceber o segundo dos sinais apresentados pelo Cristo no seu sermão profético. O primeiro sinal, a aparição dos falsos cristos. O segundo sinal, guerras, rumores de guerras e cataclismos. Não está tendo guerras no mundo. Não estamos vendo no nosso planeta guerras. Não tem. Pelo menos se tem, é muito pouco. É porque estamos esperando uma guerra física. Estamos esperando uma guerra com soldados no campo de batalha. Uma guerra com soldados no campo de batalha pode envolver milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, mas as guerras ideológicas envolvem bilhões de pessoas. Nós estamos vivendo um processo de guerra ideológica no planeta. Observemos a convulsão que o nosso mundo vive. Observemos como hoje as pessoas estão se posicionando como sendo a favor ou contra determinadas circunstâncias. Então, a guerra a qual o Cristo se referia não eram guerras do ponto de vista de campos de batalha com pólvora, não. A guerra, segundo aquilo que Allan Kardec apresenta na obra A Gênese, não são as guerras que dizem respeito aos campos de batalha, mas são a guerra das ideias. Os cataclismas, maremotos, terremotos, furacões, que são apresentados no texto bíblico, não são físicos. Não são as entranhas do planeta, como diz Kardec. São as convulsões sociológicas que arrastam bilhões de espíritos, encarnados e desencarnados, na efervescência das suas ideias, promovendo um espaço onde os homens têm que se decidir. Os homens precisarão se decidir se são bons ou não. Não haverá mais espaço para que nós sejamos como que indiferentes a uma decisão final sobre o bem e o mal. Nós seremos chamados nesse período a nos definirmos sobre qual das condições nós entendemos como mais claras. É essa essência que está contida no segundo dos sinais que são apresentados por Jesus como o sinal dos tempos. O terceiro sinal, segundo Jesus, é a perseguição de todos que forem cristãos. Aqueles que defendem a ideia do bem, esses serão considerados como sendo perseguidos. Quem são aqueles que defendem o bem? Ora, o que é o bem, segundo Joana de Ângeles? O bem é tudo aquilo que preserva a vida. Então, todos aqueles que estiverem preocupados em cuidar da vida, em impedir com que a vida se desfaça, ou seja, nós temos hoje uma série de cenários hoje no mundo de contrariedade à vida. Nós temos os que são favoráveis à interrupção da gestação, isso é contrário à vida. O Espiritismo não é favorável a esse tipo de proposta.
Mas como ele é favorável à vida, ele é contrário à questão da interrupção da gestação, mas ele é a favor da mulher. Porque eu não posso ser contrário à questão da gestação interrompida e atacar a mulher que faz isso, porque ela também é vida. Então, a gente trabalha no sentido de reanalisar como que a gente pode fazer para evitar com que essas gestações não sejam sustadas, interrompidas no seu processo. Mas isso não significa que nós devemos levantar a bandeira de ódio às mulheres que, de certa maneira, estão envolvidas nesse drama, porque às vezes elas também são vítimas de uma sociedade perversa. O Espiritismo, portanto, nunca se perfilará junto com aqueles que defendem a ideia do abortamento. Como também o Espiritismo nunca se perfilará ao lado dos que defendem as expressões de término da existência de forma provocada, seja pela pena de morte, seja pela eutanásia, seja pelas condições de violência de qualquer natureza, porque o Espiritismo estará sempre a favor do amor, de uma vida de sociedade em que as criaturas se integrem focadas no amor. Qualquer criatura humana que defenda qualquer ideologia que arranhe o amor não está condizente com aquilo que o Espiritismo propõe. Então, diz o terceiro dos sinais que haverá uma perseguição aos cristãos, aos que defendem o bem, aos que defendem a proposta que o Cristo apresenta do amor. Todos os que apresentarem ideias que agridem, que ofendem, não estão contados entre os cristãos. Então, se alguém numa rede social ataca alguém, e não interessa quem seja, agride alguém, não interessa quem seja, não pode ser contado entre os cristãos. Os cristãos simplesmente amam. Não é proposta do cristianismo aparecer da sociedade levantando os brados da violência contra quem quer que seja. Ofendeu, criticou, não está contado entre os números dos bem-aventurados. Quarta característica, quarto sinal dos tempos. Acontecerão traições e ódios. O que vemos na sociedade de hoje? Encontramos efetivamente uma sociedade cheia de amor? Ou estamos eviscerando de dentro de nós as características de agressividade que pensávamos até que nem tínhamos mais? Observemos o que as redes sociais fizeram conosco. Revelaram a profundeza do nosso ser e nos fizeram conhecer que não somos tão bons como pensávamos que éramos. Muitos de nós que achávamos capazes de já ter vencido determinados traços de agressividade, nos vemos à volta com agressões verbais, com determinadas manifestações que não condizem com a realidade do conhecimento espírita que temos. Então, as traições e ódios que se espalharam pelo planeta como um todo, nas várias formas de intolerância, de agressividade, de formas de exclusão, dos fenômenos de fechamento de fronteiras, de ódio entre países, de segmentações da sociedade, de subdivisões da nossa sociedade em grupos que procuram a hostilização recíproca. Isso são todas as características que indicam para nós que mais este quarto sinal pode estar presente na nossa sociedade. Reprisemos para não perdermos de vista. Sinal número 1, os falsos cristos, que criam ideologias enlouquecidas e arrastam as multidões no campo da sexualidade, no campo do materialismo, no campo do poder e no campo da intolerância. Vamos observar no segundo sinal os conflitos, as guerras ideológicas, a agressão entre as criaturas. Sinal número 3, a perseguição a todos aqueles que defendem o bem. O processo de perseguição a todas as criaturas que, em princípio, estariam oferecendo à humanidade os seus fenômenos de amor e de fraternidade. Sinal número 4, traições e ódios, que também observamos na nossa sociedade.
Se isso fosse uma cartela de bingo, nós já tínhamos os 4 feijõezinhos marcando a nossa cartela. Que sinal número 5, embora o Evangelho, segundo o Espiritismo, fale, haverá falsos cristos e falsos profetas, nesse momento do sermão, isso não está junto. Mais à frente, lá no capítulo 25, o Cristo vai dizer, realmente, haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas aqui, no começo, eles estão separados. Primeiro vêm os falsos cristos, lá na frente vêm os falsos profetas. Qual é a diferença entre falsos cristos, falsos profetas? Os falsos cristos são maiores do que os falsos profetas. Os falsos cristos são os criadores da perturbação. E os falsos profetas são os multiplicadores, os arautos, os divulgadores, os que propagam as ideologias de perturbação. A ideologia não é dele, mas ele ecoa as ideologias de perturbação. Ele pega ideologias dos falsos cristos e multiplica nas redes sociais. Ele pega ideologias sobre a questão da sexualidade, que não é dele, e ele multiplica, ele se torna um arauto disso, um formador de opinião, um influencer digital. Então, esses influenciadores digitais, que não são os donos das ideologias, mas que multiplicam as ideias que recebem, seja na área do materialismo, seja na área da sexualidade, seja na área do poder, ou quando multiplicam as falas de intolerância, de violência e de agressão, são falsos profetas que se assinalam na terra porque não semeiam o amor, não estão divulgando o bem, por isso que são falsos. Porque se tem falso é porque tem verdadeiros. Se há falsos cristos, é porque tem um que é verdadeiro. Se há falsos profetas, é porque existem profetas verdadeiros. Como eu saberei os que são verdadeiros dos que são falsos? Fácil demais. Olhe para a essência da mensagem e olhe para o fundo dela e pergunte: está falando de amor? Está levando consolo? Se não está, não é um bom profeta. Ah, mas os fins justificam os meios. Não justificam. O bem nunca pode se servir das armas do mal para divulgar as suas ideias. Qualquer criatura humana que, para defender o que acredita, crê que através dos instrumentos da violência, da agressão, pode divulgar o bem, está redondamente enganado. Ninguém poderá defender o bem oferecendo as armas da violência, qualquer que seja. Fala-se tanto de desarmamento hoje no nosso país. Desarmemos as línguas que são mais perigosas do que as armas, porque está todo mundo armado. Os falsos profetas são quem, na verdade? Somos todos nós, espíritas ou não, que vamos para a rede social atacar, não interessa quem. Atacou, está errado. Odiou, está errado. Provocou divisão, está errado. Nós não servimos a ideologias nenhuma que não sejam o Cristo. Iludem-se todos aqueles de nós que temos a crença, a possibilidade de adivinhar ou de crer que o Espiritismo tem alguma tendência partidária. O Espiritismo não é nem da esquerda e não é nem da direita, porque ele é do alto e, portanto, ele não possui lideranças na terra. Nossa única liderança é Jesus, não temos nenhuma outra. Ninguém mais pode se estabelecer como sendo capaz de representar o pensamento espírita. Nós, a bem da verdade, temos que ficar atentos com tudo aquilo que nos chega aos ouvidos. E tudo que não for amor e consolo, não provém de uma boa fonte, não passa para frente, não multiplique as ideias que, de certa maneira, vão promover fragmentação da ideia. O Espiritismo não pode ser vítima desse processo. Nós não podemos, portanto, ser arautos dessas informações que equivocadamente tentam se passar como verdadeiras, mas não são.
a única mensagem verdadeira do Espiritismo é a mensagem do amor. Evidentemente que os espíritas, enquanto pessoas, os espíritas, enquanto indivíduos, podem ter a predileção política que quiserem, se filiarem ao que quiserem, participarem, colocarem seus nomes para participar de eleição, ocupar cargo eletivo, porque precisamos de bons vereadores, bons prefeitos, bons deputados, bons governadores, bons senadores, bons presidentes da República. Nós precisamos de pessoas de bem em todos os lugares. Os espíritas, claro que podem ter participação política, mas quem tem participação política é o espírita, não é o espiritismo. O espiritismo não tem participação política. Perdão, o espiritismo não tem participação política partidária. O espiritismo, ele não tem predileção por lados, porque o nosso foco é sempre no amor, na referência que o Cristo nos deixou. Abraçar uma proposta em particular, negando outra do sentido humano, é apequenar o conceito daquilo que o Espiritismo apresenta. Então, não sejamos nós também arautos das ideias de perturbação na condição de falsos profetas. Para saber se eu estou sendo um falso profeta, consulte o seu coração e pergunte: quem está me mandando publicar o que eu estou publicando na rede social? É o amor ou é o desamor? Se for o desamor, não publique. Não passe para frente. Use o tempo para multiplicar o bem. E aqui faço um parêntese nessa nossa conversa, que às vezes a gente não se dá conta, sabe? Mas o nosso mundo está muito carente de amor. As pessoas estão perdendo seus entes queridos pela Covid, muita gente com depressão, muitas pessoas angustiadas. E nós somos portadores de uma mensagem incrível, uma mensagem extraordinária, libertadora. Aí a gente tem 2 horas para entrar na rede social e ao invés de eu contribuir com quem está sofrendo, eu perco 2 horas falando mal dos outros. Ou o uso miserável do tempo. Tantas pessoas que poderiam se beneficiar por uma palavra espírita e nós espíritas publicando coisas que, ao invés de auxiliar a humanidade a sair do seu conflito, da sua dor, da sua angústia, oferecendo a informação que o Espiritismo tem, a gente fica malhando em ferro frio, brigando, discutindo, arranhando as questões efetivas quando o nosso movimento espírita precisa tanto de pessoas envolvidas no bem. Sexto sinal. E por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. O sexto sinal é o seguinte: as pessoas dizem, eu estou cansado disso, não aguento mais. Eu já desisti, isso não tem mais jeito, isso não tem mais conserto. A gente perdeu a batalha. Esse é o sentimento que nós não podemos ter. A ideia de que o mal sobrepujou o bem. Nós estamos vivendo um período de encarnação maciça de entidades perturbadas, é verdade, estamos. Essas entidades estão entre nós para provar a nossa têmpera. Então, o amor de muitos se esfriará, mas é o amor de muitos que vai se esfriar. Mas o amor de muitos outros não esfriará, porque a perversidade dos homens não será capaz de contaminar os corações que vibram no bem. Então, se o amor de muitos vai se esfriar, é porque eles só têm o meio bem. Eles não estão plenamente convencidos de que o bem é bom. Então, quando as ideologias loucas vieram e a convulsão aconteceu, eles disseram, estou cansado, não vou dar conta disso. E a gente começa, então, a querer desistir de todas as coisas. Não é essa a ideia que nós devemos esperar com relação ao Espiritismo. Nós temos que esperar que nós, enquanto movimento espírita, trabalhemos efetivamente para construir um ambiente de paz na nossa sociedade. Esse é o nosso objetivo, sem predileções políticas partidárias. E o último dos sinais, para o encerramento de todos eles, que segundo Jesus é quando vai fechar esse período,
E me parece que a gente está já com todos os feijãozinhos marcados, faltando só um para bater a cartela, para ganhar o bingo. Está faltando só um. Vamos ver se temos o último. O último diz... Todas as vezes que Jesus fala no sermão esses sinais, ele fala o sinal e diz, mas ainda não será o fim. Aí ele fala outro e diz, mas ainda não será o fim. E virão os falsos profetas, mas ainda não será o fim. O amor de muitos se esfriará, mas ainda não virá o fim. Quando ele falar o que vem agora, ele vai dizer esse sinal e vai dizer, então virá o fim. Ou seja, encerra a transição planetária. Me parece que esses outros 6 todos nós já temos. Se o último nós tivermos, é porque já acabou a transição. Se o último não estiver fechado, a transição ainda não acabou. E acaba quando ele acontecer. Olha o último. O evangelho será pregado em toda parte do mundo. O evangelho será pregado em toda parte do mundo. Olha o que as redes sociais estão fazendo. Aonde essa live não está chegando? Será que ela tem algum lugar que ela ainda não chegou? Ou será que a produção desse material é um indicativo de que nós, na verdade, estamos indo na direção do fechamento do último dos sinais? As lives podem ser um grande instrumento para que o evangelho chegue a toda parte do mundo. Vai fazer muito disso, mas talvez não faça tudo, sabe por quê? Porque tem lugares aonde realmente não vai chegar, aonde a internet ainda não chega, aonde o evangelho ainda não acontece, aonde as coisas ainda não estão se dando como deveriam ser. O que é que a gente pode fazer, então, para completar? Para que a gente diga assim, olha, o evangelho foi pregado em todas as partes, a internet leva, legal, mas tem lugares que a internet não vai conseguir levar, porque são pessoas que não têm acesso, ou às vezes, de repente, uma região onde esse conhecimento não chega. Como que a gente vai fazer, hein, para que esse material de informação chegue para todo mundo? Longe de mim querer preocupar as pessoas, longe de mim, mas sem querer assustar ninguém, quero dizer a todos que, muito provavelmente, isso significa que nós seremos convocados para encarnar em outros lugares do mundo. Gente, que sentido faz tanta gente espírita num lugar só do planeta? Que sentido faz você ter um movimento espírita brasileiro pujante, com milhões de pessoas espíritas aqui, fazendo graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado em espiritismo, tendo todos os conhecimentos possíveis. Vocês acham que isso é de graça? Que a gente está dentro de um movimento com esse padrão? Vocês acham que isso é sem nenhuma consequência? Vocês acham que os espíritas vão ser migrados da Terra numa transição planetária? Ledo engano. Daqui não vai sair ninguém. Nossa convocação vai ser para 6 trabalhos diferentes na Terra. Trabalho número 1, nós vamos reencarnar longe do Brasil, longe do espiritismo, longe de religião, para contribuir nas ciências de outros lugares do mundo. Nós deveremos nascer na educação, na saúde, em outras áreas do conhecimento, para trazer esse perfume do evangelho para outros países em áreas do conhecimento que não são a religião. Esquece religião. Você vai nascer professor lá em Bangladesh, com a ideia do amor como proposta educacional. Vai nascer como médico no Paquistão, sem a necessidade de ser no ambiente religioso, mas para humanizar a ação humana. Faz-se um trabalho aqui e se multiplica sobre a Terra. Missão número 2. Nascer longe do Brasil, longe do Brasil, longe do espiritismo, mas em outras religiões. Nascer na faixa de Gaza, como muçulmano, para trazer o perfume do evangelho e oferecer uma possibilidade de harmonização naquele lugar.
nascer numa colônia protestante dentro da Escócia ou dentro da Irlanda para diminuir as agressividades com os católicos. Nascer de uma religião totalmente diferente das matrizes abraâmicas que nós temos para conhecer o lado do hinduísmo e oferecer uma visão nova para aquela região. Missão número 3, renascer longe, longe do Brasil, para ser uma pessoa que vai trazer a ideia inata do espiritismo e ser aquele que vai ajudar o Brasil, esse país, a desenvolver o espiritismo lá. Vamos nascer na Itália para sermos espíritas lá. Vamos nascer na França, na Inglaterra, na África, para poder levar o espiritismo para outros lugares. E as outras 3 missões são dentro do Brasil. Nascer dentro do Brasil, longe do espiritismo, longe de religião, para fomentar a transformação do Brasil, sem a necessidade da pele como religioso. Não, vou nascer como professor no Brasil, como político no Brasil, para organizar esse país. Posso nascer numa 5ª situação, dentro do Brasil, dentro de religião, sem ser espírita. Vamos nascer no Brasil como protestantes, como padres católicos, para levar uma mensagem de consolo e de amor para as pessoas. E uma 6ª missão, nascer no Brasil, nascer dentro de religião, nascer espírita para continuar o trabalho de divulgação do espiritismo aqui. Essa tarefa ainda não acabou. O 7º sinal ainda não fechou. Portanto, a transição planetária ainda não terminou, mas nos preparemos, porque a trombeta está soando e nós seremos todos convocados a nos espalharmos sobre o planeta. O templo só se mantém de pé porque as colunas estão afastadas. Se colocarmos todas as colunas juntas, o templo cai. Nós seremos espalhados sobre o planeta para semear a mensagem do perfume do amor. Então, nos façamos penetrar por essa mensagem, porque na próxima existência talvez o espiritismo não seja uma mensagem a encher os nossos corações. E se nós não tivermos aproveitado esse tempo para nos contaminarmos positivamente das suas ideias de amor, nós amanhã poderemos fracassar na grande tarefa de executar a semeadura do evangelho em outro lugar. Pensemos nisso, porque o sermão profético existiu não para apavorar as pessoas, mas para que quando ele acontecesse, nós soubéssemos que a espiritualidade já sabia. Se Jesus não deixa essa mensagem tão diferente de tudo que ele falou, nós iríamos dizer, meu Deus, Jesus nem está sabendo disso, o mundo está perdido. Não é verdade. A leitura do sermão profético nos diz o seguinte, está tudo como programado. Era assim que deveria ser. Tudo até então não contou com a nossa participação. Agora, no último sinal, é hora de nós entrarmos em cena. Para espalhar o evangelho sobre a terra, somos nós que iremos fazer. Assumamos os nossos postos, façamos o nosso trabalho e executemos dentro de quanto nos for possível todo o bem que será possível fazer. Sucesso para todos nós. Aproveitemos o tempo que ainda nos resta dessa encarnação e afastemos de nós todo o desamor e nos encharquemos do amor, porque vamos precisar disso demais na próxima existência para contribuir na construção do mundo novo. Você está sem som, André. Desculpa, muito obrigado, Jorge. Agora que eu reparei aqui, mas eu dizia que está excelente a sua apresentação e as reflexões que nos trouxeram no momento tão propício. Esse é o objetivo do nosso mês espírita, refletirmos neste evangelho para um novo mundo, mas, como você colocou, um mundo que precisa muito mais de nós do que nós dele exatamente, né? No sentido espiritual que a gente precisa avançar. E nós temos várias perguntas, Jorge, e vamos lançar a primeira pergunta aqui, por favor, para passarmos para o nosso irmão. Pode inserir para nós, meus caros? Estamos aguardando aqui a primeira pergunta.
Enquanto isso, nós vamos agradecendo a presença e participação de todos os irmãos e irmãs. Várias pessoas, Jorge, aqui de várias cidades do estado do Rio estão conosco nessa transmissão, fora as outras que a gente não tem noção, né? O Alfredo nos pergunta o seguinte: em Mateus 24 está registrado: vinde inesperada do Filho do Homem, exortação e vigilância. Jesus falava da transição planetária. Como entender a volta dele? Agora é o seu microfone. Alfredo, se ele vai voltar, é porque ele foi. Ele foi e vai voltar. Se ele foi, é porque em algum momento ele não esteve presente. Por isso que ele volta, porque se ele não tivesse ido embora, ele não voltaria. O que aconteceu então? Se ele foi embora, não é pessoa, é ideologia. A mensagem do Cristo foi retirada da Terra. Então ele foi embora. Repare que durante um período longo da história da humanidade, a maneira como nós praticamos a religião, mesmo o próprio cristianismo, estava muito divorciado do que ele pregava. O que pregava a Jesus? Amor ao próximo, amor a Deus, amor a si mesmo, desapego dos bens terrenos, imortalidade da alma, combate à hipocrisia. Essa era a síntese do pensamento dele. Então, quando se fala que ele vai voltar, é a sua ideologia voltando. Então, quanto mais a gente falar do amor ao próximo, amor a Deus, o amor a si mesmo, quanto mais nós falarmos de desapego dos bens terrenos, nós estamos fazendo o retorno da mensagem cristã. Observemos a mensagem número 180 do livro Fonte Viva, chamada Natal, que fala sobre as consequências do cristianismo no mundo. Todas as consequências que são apresentadas nessa mensagem não são religiosas. Ela diz assim: com o cristianismo, os escravos deixariam de ter os seus olhos vazados pelos seus senhores. Tem nada a ver com o cristianismo isso. Mas o cristianismo fez com que os escravos deixassem de ter os seus olhos vazados. E que depois a própria escravidão fosse extinta, porque ninguém era diferente de ninguém. A dor foi ressignificada como uma oportunidade de crescimento. O algoz foi transformado em alguém doente que precisa de compreensão. As crianças deixariam de ser abandonadas. Então você está vendo que não é uma mensagem de oração, de culto. Cristianismo não é ideologia de liturgia, é de vida, de transformação. Então, a volta do Cristo representa todas as mobilizações na sociedade que procuram a paz, a concórdia, o amor, a fraternidade legítima. Observe, por exemplo, o que está acontecendo na área da administração, quando se fala sobre humanização do atendimento a pessoas, programas de qualidade e todo um conjunto de mobilizações dentro da administração que está voltada para quê? O perfume do evangelho está aí. Na área da psicologia, o que é que você vê? Psicologia transpessoal, psicologia positiva, constelação familiar, que são todos movimentos no sentido de valorizar os aspectos espirituais da criatura. Você vai para a medicina tão materialista, fazendo experiências de quase morte. Você vai para a física, que estuda a matéria e está discutindo na física quântica os reflexos comportamentais dos seus saberes. Quando as religiões fecham as suas portas para impedirem que o homem tenha acesso ao espiritual, o homem sedento de espiritualidade e não de religião, abre outras portas chamadas de autoajuda, porque ele precisa encontrar um instrumento para ter paz dentro do seu coração. Todos esses movimentos são o clamor da volta do Cristo. Quando hoje se fala de uma alimentação que procura reduzir a carga de proteína animal, que se valoriza efetivamente os aspectos relacionados com outra forma de alimentação por piedade aos animais, do que estamos falando? Estamos falando da essência do Evangelho. Então, o Cristo voltar não é uma doutrina religiosa. A volta do Cristo é uma transformação da humanidade na direção do bem. Todas as possibilidades que nós podemos encontrar, em que nós percebemos o aproximar do homem na direção do amor, é um indicativo de que nós estamos com Jesus voltando. Ele vai voltar na medida em que a nossa humanidade se convencer de que a proposta que ele trazia era a melhor solução para a transformação da humanidade.
Não vamos prender o cristianismo nas cercas da religião. Segundo Allan Kardec, a última fase do espiritismo é a regeneração social, aonde os espíritas se convencem que eles são por amor, eu disse por amor, não por outro motivo, os transformadores da sociedade. Espetacular, Jorge, espetacular. Temos uma outra pergunta agora do nosso irmão Benedito Moreira. Ele questiona: podemos dizer que na trajetória do cristianismo os seus ensinamentos encontram-se bem entendidos por parte daqueles que as ouvem? Ou os ouvem, né, no caso. Deixa eu ler de novo, porque eu acho... Deixa eu ler aqui. Podemos dizer que na trajetória do cristianismo os seus ensinamentos encontram-se bem entendidos? Não. Na trajetória do cristianismo foi muito mal entendido. Agora que está começando a entender, em nome de Jesus, Benedito, a gente matou pessoas, nós fizemos guerra, nós torturamos, matamos pessoas, torturando, em nome da religião. Em nome de Jesus, eu te odeio. Nós matamos pessoas. Como que a gente pode dizer que na trajetória disso, isso foi bem entendido? Aí você diz, mas eu falei por parte das pessoas. Mas é uma parte bem pequenininha. Uma parte bem pequenininha entendeu. A maior parte não entendeu, não. Entendeu o cristianismo como um instrumento de poder. Logo no começo do cristianismo nascente, sim, a mensagem cristã foi bem entendida. Mas se você pegar a obra 50 anos depois, só 50 anos depois, que se passa no século II, mais especificamente na década de 130, 140, 150, por ali mais ou menos, você já vai ver o local onde Célia vivia, que já não era 100% cristão, e só tinha 150 anos de cristianismo, já estava torto. O cristianismo não se entorta no quarto século, ele vem se entortando devagarinho. Então, ao longo do tempo, da trajetória do cristianismo, poucos foram aqueles que entenderam a mensagem cristã. E cadê essa galera? Essa galera já foi porque entendeu a mensagem. Quem ficou? Quem não entendeu? Por isso que estamos aqui, porque nós fizemos dela instrumento de poder, de opressão, de escravização, de alienação. E o cristianismo verdadeiro, que é amar as pessoas, a gente não conseguiu fazer. Então, por uma parte bem pequenininha, entendeu? A maior parte, até hoje, não. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Jorge. Vamos à próxima pergunta, os nossos irmãos aqui nos auxiliando. A Maria Célia nos pergunta: irmão Jorge, onde se encaixariam os negacionistas que levaram tantos irmãos à morte com ideologias desconectadas da ciência e do amor ao próximo? Estamos falando dos núcleos disseminados por toda parte? O nosso papel na sociedade é sermos efetivamente não negacionistas, mas os implantadores do amor. Todas as vezes que alguém apresenta uma ideia que o outro nega e nós agredimos quem nega, aí nós os incluímos entre os que se irritam. E esse não é o propósito do cristão. Se alguém, por exemplo, defende que... Vou colocar um caso bem prático em cima do que você está pondo. Uma pessoa diz assim: a vacina funciona. Aí o outro diz: não funciona. E você odeia quem nega, você está errado. Porque o problema de negar é dele, mas quando você se odeia, você se coloca na posição de não ser um contribuidor para uma sociedade melhor. Se o outro diz que o tratamento precoce funciona e alguém diz não funciona e você odeia porque ele nega o tratamento precoce, então você também. Eu tenho um outro negacionista do outro lado e eu tenho o problema do ódio. O problema é o ódio. É esse que nós temos que combater. Como que a gente combate isso? Com o coração tranquilo, porque se eu me armo contra as pessoas, se eu vou me armar contra os outros, eu estou, na verdade, prestando um desserviço, porque ninguém vai construir uma sociedade melhor em cima
de bases de agressão. Não tem como. A única maneira de nós mudarmos a sociedade é pelo entendimento. É pela capacidade de nós sermos irmãos de verdade. Enquanto nós nos posicionarmos como se estivéssemos em campos contrários, a quem servimos? A quem nós estamos servindo quando nós nos dividimos? Lembremos do Cristo. A casa dividida sobre si mesma rui. E aí você vai me perguntar, mas como saber quem está certo? Pegue o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, acho que é o item 4, os bons espíritas. Tem uma pergunta que Allan Kardec faz depois da mensagem, que diz assim: se entre aqueles que buscaram o espiritismo, alguns se transviaram, como saber que estão no caminho correto? Então, pensemos para o nosso contexto. Como saber quem está certo nessa discussão? Aí a resposta diz: os que apresentarem mais amor ao próximo, os que mostrarem desinteresse, os que estiverem interessados em sacrificar os seus interesses pessoais em favor do coletivo. Mas todos aqueles que quiserem efetivamente oprimir, fazer com que as suas ideias prevaleçam sobre as dos outros, esses são indicados como sendo os que se transviaram do caminho. Ah, mas vai demorar demais. Deus não tem a menor pressa. O que não podemos é acreditar que as armas do mal servem para divulgar o bem. Nós temos que fazer a transformação nossa. Mas o mundo não vai se transformar em regeneração tão cedo. Essa causa é de Jesus. Eu preciso ser um espírito de regeneração, mesmo que o mundo ainda não seja. Porque a transformação do mundo em mundo de regeneração não é uma coisa assim, ó. Atenção, mudou! Não é assim. É como se fosse mais ou menos da seguinte maneira: está tudo no escuro, cada pessoa que descobre que o amor é a solução é uma lâmpada que se acende na escuridão, aí acende a outra. Quando 50% mais um das pessoas entenderem que o amor é a solução, o mundo virou de regeneração. Mas por quê? Porque primeiro o indivíduo muda, primeiro muda o homem, e o homem modificado transforma o mundo para a regeneração. Então, não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Somos nós que nos transformamos e fazemos o mundo mudar. Ah, o outro é agressivo, é violento? Problema dele. A gente vai cuidar das nossas questões. Em que sentido? Eu tenho que amar as pessoas, entender as pessoas, conversar com as pessoas. Se eu me desequilibro, odeio, parto para agressão, eu estou me perfilando no grupo dos que não têm o perfil para a transformação do orbe. Eu estou, na verdade, atrapalhando a transformação do planeta. Mas se eu digo, não, vamos sentar, você tem razão em parte, eu também tenho, então vamos lá, e a gente negociar, esse é o sinal do entendimento. Esse é um espírito que está contribuindo para a transformação da Terra. Mas todas as vezes que eu odeio pessoas, que eu rejeito pessoas, eu estou no caminho efetivo para a destruição da minha própria história, porque eu poderia estar contribuindo e não contribuo. Por que eu falei que acende a luz? Porque o Cristo disse uma frase: brilhe a vossa luz. Ou seja, acenda esse treco no escuro, tira a terra da escuridão. Só para concluir o que eu tenho para falar, tocamos nesse assunto, no processo de formação do homem-bomba, existem 3 fases que o homem-bomba passa. Fase número 1, você isola o homem-bomba e não deixa ele ter contato com a outra ideologia. Então, você separa. Não deixa ele ter contato. Primeira fase, isolamento. Segunda fase, mesmo estando isolado, já está isolado. Se alguma mensagem da outra ideologia chegar, você rejeita e não aceita. Você não ouve, você fica surdo. E existe uma frase que é muito importante: um caminho para o abismo é ter muitas certezas sobre as nossas próprias certezas. Quem tem muita certeza sobre suas certezas pode estar caminhando na direção da fascinação. Então, a segunda fase é: já estou isolado, eu vou rejeitar a outra ideologia. Então, só repetindo, fase número 1, eu me isolo. Fase número 2, já isolado, eu não aceito o que vem, eu rejeito. E fase número 3, ataca. Porque já que eu estou isolado, rejeitei o que o outro pensa, eu tenho a terceira fase, que é o ataque, que é quando ele sai para atacar. Para que ninguém esqueça, são 3 fases: I de isolamento, R de rejeição e A de ataque. Se você juntar, dá ira.
Cuidado com a ira, porque isso pode ser um sinal que nós também estamos, tanto de um lado como do outro, sendo programados para sermos homens bombas na nossa sociedade.